Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Hoje não é uma live comum. Eu vou trazer alguém que aceitou compartilhar a própria experiência com a terapia TRG. Então já manda o aviãozinho para os amigos e vem pra cá. Anne Caroline, seja bem-vinda. Manda o aviãozinho para a família, para os amigos e venha também entender um pouco mais da experiência desse meu convidado especial que ele teve com a terapia TRG. Vamos lá? Então não é um depoimento com perfeição, mas como um relato real, humano, de quem decidiu olhar para dentro de si e cuidar da própria saúde emocional. Aqui não existe promessa, existe processo, coragem e cuidado. Olá, quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Paulo Roberto, seja bem-vindo. Eu acredito que mais importante do que explicar métodos é permitir que você veja o impacto. Iris, seja bem-vinda. Permitir que você veja o impacto real de um trabalho terapêutico bem cuidado. Nelvanete, seja bem-vinda. Pessoal de Sorocaba e presente, sejam todos bem-vindos quem estão chegando. A intenção dessa conversa não é convencer ninguém, é apenas abrir um espaço para que você sinta se isso toca algo em você. Se tocar, acolha. Se não tocar, está tudo bem. Cada pessoa está no seu tempo. Então, esse relato é uma experiência individual, compartilhada com autorização, respeito e cuidado. Cada pessoa vive seu processo no seu tempo. Então já manda um aviãozinho, porque agora nós vamos chamar o nosso convidado especial, o Iraí. O Iraí está por aí? Nós já tentamos outro dia, não deu certo, mas hoje já deu certo. Vamos lá? Vocês podem fazer perguntas, pode ser para mim, para ele também. Nós vamos estar aqui respondendo. Só aguardar um pouquinho para ele chegar. Siltesc, seja bem-vindo. Vaninha Arquiteto. Indianara, seja bem-vinda. Tatiane, todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Só aguardando um pouquinho. Qualquer coisa você pode fazer a solicitação. Estou enviando o convite aqui para ele. Aí, só vira a câmera, Iraí. Aê! Seja bem-vindo! E obrigada por confiar e estar aqui compartilhando a sua experiência. Então, se apresenta ali para o pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. Tá dando certo? Estamos ouvindo. Está travando um pouquinho, mas dá para entender. Então, primeiramente,
Eu queria agradecer a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho da minha experiência com essa terapia TRG, que para mim foi uma terapia muito importante, né? Tinha muitas dificuldades na minha vida e eu não entendia o porquê que isso acontecia tanto comigo, tanto pela questão de saúde quanto emocional. E para mim foi difícil. Bom, eu me chamo Iraí, para quem não me conhece, para quem não me conhece, me chamo Iraí, tenho 38 anos e 38 anos de muitas experiências dramáticas, tristes, alegres, e que vai ser um prazer estar explicando para vocês de tudo o que aconteceu comigo nesses anos de batalha da minha vida. Eu queria falar para vocês também que se alguém tiver uma pergunta, tiver alguma dúvida, pode me perguntar. É um prazer poder estar Iraí, explicando para vocês. só um minutinho, Iraí. Tem alguém pedindo para você ir na outra sala, porque está travando um pouquinho. Ah, tá, Quer vou ir para lá. lá? Quer ir para outra sala? Que talvez ela Vou para lá, vai, aham. que daí talvez vai travar menos. Mas se não der, vamos assim mesmo, a gente está entendendo. Uma saidinha. Não precisa sair, só muda de lugar. Pode ir assim mesmo, não tem problema. Nós estamos ao vivo, fica tranquilo. Margarete, Tá, eu vou seja. entrar então aqui rapidinho. Ó, vai na coordenação. Tem alguém falando aí, Indianara. Acho que agora Talvez melhorou, é o né? local que você está, que a internet está travando um pouquinho, né? Melhorou? Melhorou, Ai, aí. que maravilha, que bom. Muito bom, muito bom. Mas, Iraí, eu vou fazer umas perguntinhas para você. Pode fazer, pode fazer. E a galera também, gente. Quem tiver pergunta, pode perguntar. E tanto eu quanto o Iraí vamos responder. Pode ser para mim, pode ser para ele, porque é justamente para isso, né? A live, a gente traz as pessoas justamente para isso, para vocês tirarem dúvidas também. O que estava assim acontecendo na sua vida emocional quando você decidiu buscar ajuda? Como que, né? O que assim que te levou a essa decisão? Na minha vida, o que me levou, na verdade, a fazer procurar terapia TRG foi que eu tinha muitas dúvidas na minha cabeça e eu não entendia se aquele problema era no meu subconsciente ou se de repente esse problema era comigo mesmo, no meu coração. Eu nunca conseguia levar um curso adiante, uma faculdade para frente, assim. Eu sempre começava e nunca terminava. A E eu procrastinação, sempre né? tive a A procrastinação. procrastinação. E eu sempre pensava assim, será que de repente esse problema é comigo mesmo? E eu sofria muito com isso, porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo, entendeu? E eu chorava, eu ficava desesperado, porque eu queria de repente fazer um curso, não conseguia levar aquilo adiante, entendeu? Eu não conseguia seguir em frente em relação àquilo. E E eu falei assim, bom, será que o problema de repente é isso? Porém, eu sempre tive um preconceito com terapia. Porque para mim a terapia era para pessoas que não estavam regulando muito bem da cabeça, Doida, era pessoas louca. que estavam num Quem nível mais de aí que gravidade. pensava assim, que pensa ainda assim, de repente, diga eu aí no chat. Quem mais se identificou com isso que o Iraí está falando? Que terapia é para louco, para doido? Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Eu sempre achei que terapia fosse coisa de louco mesmo. Sempre achei. E eu falei bem assim, gente, mas o que está acontecendo? Eu preciso mudar. Só que assim, eu não entendia que para mim buscar a diferença, eu tinha que dar o pontapé inicial para me buscar melhoria na minha vida, entendeu? E quando eu dei o pontapé inicial, eu comecei a entender. Eu fui entendendo aos poucos que o problema
Era na minha cabeça. Era Porque eu emocional. E estava com muita esse coisa preconceito. Eu inconsciente, quebrei né? uma barreira, e eu quebrei uma barreira que eu mesmo estava impondo na minha vida, né? Legal. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Aí você viu que não é só louco que precisa, né? A gente sempre tem uns cadeadinhos que precisa soltar, né? Exatamente. E você sentia que já entendia seus problemas? Mas praticamente você respondeu a pergunta aqui, né? Você sentia que até entendia os seus problemas, mas algo estava travando. Que é aquilo que eu acabei de falar, né? Continuar travando ali. É a questão dos cadeados, né? Podia até entender às vezes. Algumas coisas você não entendia, mas alguma coisa podia até entender. Mas já tinha algo ali te travando. Alguém escreveu aqui, eu não estou conseguindo ler a parte em cima ali. Que fisioterapia TRG eu melhorei bastante. Hoje já não tenho mais medo de. Ah, olha que legal. Ah, é paciente, né? Paciente que já passou pela TRG. Que legal, gente. Então, Olha os mas depoimentos eu aí dos estava vendo pacientes que aqui já a passaram pela pergunta dela, TRG. é realmente, realmente eu tinha fobia de água, não conseguia entrar na piscina nem no mar, tinha muito medo. Depois que fiz a terapia TRG, eu melhorei bastante. Hoje já não tenho mais o medo e me ajudou muito. Mas é exatamente isso que eu queria passar para as pessoas, entendeu? Porque eu sempre começava algo e não conseguia ir até o final. Por exemplo, um curso, uma academia, uma faculdade, entendeu? Eu não conseguia ir para frente. Eu fazia curso, eu era um dos melhores alunos na sala onde praticava o curso, porém eu me auto-sabotava porque eu acreditava que eu não era tudo aquilo, entendeu? E quando eu fiz a terapia TRG, eu pude descobrir que, na verdade, quem estava colocando esse medo na minha cabeça era eu mesmo, porque eu estava me A sabotando nessa sua situação, mente. entendeu? Eu estava me auto-sabotando, porque eu tinha, por exemplo, questão de trabalho, por exemplo. Eu trabalhava, eu tenho uma experiência assim com vestuário, com moda, há aproximadamente 25 anos. Eu era um dos melhores vendedores e eu também era um dos melhores vitrinistas dentro de loja, dentro da empresa, dentro de loja. Muitas das vezes eu era citado como exemplo dentro de loja. Só que se a pessoa fizesse uma crítica para mim construtiva, eu não aceitava como construtiva. Eu aceitava como uma Um ofensa para mim. bloqueio, né? Um E era bloqueio. onde aquilo Te travava. me diminuía. Eu me diminuía e eu não ia para frente, eu ficava murcho. O Eu não conseguia medo. levar adiante aquela situação, entendeu? Era onde eu me sabotava e perdia todo aquele brilho que eu tinha de melhor vendedor, de melhor vitrinista, de melhor pessoa dentro da loja. Gente, E isso na que ele está terapia eu consegui. relatando é a dor da rejeição. Que se Exatamente. não é resolvida lá na infância, lá atrás, ou algum período ali da vida, a pessoa sente isso, porque se ela não está agradando, ela se sente rejeitada. E por isso, muitas vezes, ele travava para tentar agradar os outros, ficava ali no mesmo patamar. É isso que ele está querendo dizer. Faz sentido, Iraí? Também você vai me corrigindo se eu estou. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos, tá? Que às vezes eu não cumprimento para não cortar ele que ele está falando, né? Perder o fio da meada, mas sejam todos bem-vindos quem estão chegando. Voltando um pouquinho o gancho da procrastinação, que eu queria falar antes ali na primeira questão. O pessoal que assistiu a live aquele dia que você não conseguiu entrar. Oi? Tá demorando muito para vir o seu áudio aqui para mim. Só para você, para mais alguém, gente, está travando? Ou é só para o Iraí? Escrevam aqui no chat se está travando para mais alguém. Escrevam aí, gente. Se está normal, ok. Se está normal, escreve ok. Se não escreve, travando.
Quem assistiu a live no dia 13, se não assistiu, vai lá. O que eu expliquei sobre garra. Que o Iraí estava falando sobre procrastinação, sobre começar os projetos e não continuar. Eu acho que é com você, Iraí, porque estão me dizendo ok. E sobre procrastinar, e vocês lembram que eu expliquei sobre a garra dele? E não tinha falado com ele sobre isso. Eu não havia falado com ele sobre isso. E eu falei que ele estava com garra 2, e que isso é uma outra avaliação, tá, gente? A avaliação é do SAFE, que eu faço dentro do MEV Z5, que é do estilo de vida, né? Medicina do estilo de vida. Eu faço sempre uma avaliação antes e depois da TRG. E nessa avaliação, antes da TRG, ele tinha garra 2. E após a TRG, mudou para 3,75. Então, por ali você já vê, ó, a gente está conversando hoje sobre isso. E ele pegou o finalzinho, né, Iraísa? Se você até quer comentar sobre isso, sobre a garra, quando eu expliquei para eles que era uma surpresa para você no final, e eu acabei relatando aqui, e você depois, né, acabou falando que eu estava lendo você, sem a gente ter falado sobre isso, mas só que a sua avaliação me contou isso. Ou seja, o paciente não precisa me falar nada. Se ele me falar assim, a minha mente está ótima, eu falo, tá bom, então faça a avaliação SAFE para mim, que eu vou te dizer se a sua mente está ótima. Então, e foi muito legal, sabe? E eu acabei explicando para eles, mas eu já conversei com ele, tá? Ele já se acertamos, ele não ficou de mal comigo, e estamos aqui hoje. Mas pode seguir aí. Se você quer relatar um pouco sobre isso, sobre essa diferença, né? Da procrastinação para agora você tomar atitudes. Tá conseguindo? Você está me entendendo? Está demorando muito para vir o som aqui para mim. Tenta abaixar um pouquinho o som da sua câmera aí. Você está perto do computador ligado aí também? Apesar que aqui está o notebook. Não, está desligado. Gente, muitas pessoas, é interessante ele falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas se sentem assim, entende, mas continua presas por dentro, né? Às vezes até entende, mas continua presa por dentro, né? O interno, o emocional. Tá, eu vou tentar fazer a próxima questão. Tá me entendendo? Tá me ouvindo agora? Tá vindo a gravação de você falando. Interessante que ali é onde você está. Eu ouço você falar e a tua câmera fala junto também. Mas para o pessoal aqui está ok. É você ali, eu sou a internet ali, eu acho que está dando. Que está fazendo isso. Mesmo eu falando um pouco mais devagar, continua? Sim. Tá, eu vou fazer a pergunta, vamos ver se você entende. Porque a gente está ouvindo bem você falar. E o pessoal também bem, está me ouvindo, entendeu? Então, eu vou te fazer a pergunta e daí você pode responder, porque a gente está ouvindo bem você, tá bom? Uhum. Então, quais eram os sinais, assim, no seu dia a dia que mostravam que algo não estava bem? Conseguiu entender? Conseguiu entender? Quais eram os sinais que mostravam que você não estava bem, assim, no seu dia a dia? O sinal que eu mais sentia é sensação exorbitante de tristeza. Eu estava bem agora, daqui
queria chorar, eu queria, do nada, vinha aquela sensação de choro, de dor. E, eu sofro de fibromialgia também, né? Entendeu? Então, assim, eu não sabia que as dores que eu sentia, aquele sentimento de tristeza que eu estava tendo, era por conta das dores que eu sentia, por conta de alguma sensação que eu sofria internamente de mim, que estava causando esse sentimento de dor, por algum Está, trauma. está travando de novo, Iraí. Está Está travando trabalhando? de Está novo. travando? Tá. Melhorou? Melhorou. Você estava, Entendeu? Então, assim, você está com a fibromialgia ou você estava com a fibromialgia depois, então antes da eu terapia? tinha, antes da terapia TRG, eu tinha fibromialgia. Hoje em dia, eu conto para você com a total clareza, total felicidade que tem aproximadamente um mês que eu não sinto dores referentes à fibromialgia, entendeu? E a fibromialgia, para mim, foi um tabu. E que eu sempre tive o diagnóstico da fibromialgia são dores emocionais. E para quem não sabe, eu acho que as pessoas que estão vendo, acho que as pessoas que estão vendo a live, algumas pessoas conhecem, sabem da minha história e sabem que há um tempo atrás eu sofri um AVC com 33 anos. Eu sofri um AVC por conta de um acontecimento desagradável. Eu sofri um AVC e ano depois eu descobri um câncer, uma neoplasia maligna, que se eu não corresse contra o tempo, eu correria o risco de vir a óbito. Então, para isso foi um choque muito grande. Porque eu pensava assim, meu, eu tô com 34 anos de idade e minha vida acabou por aqui, porque eu descobri o diagnóstico do CA, que é o câncer, a neoplasia, né? Tem vários nomes para o câncer. Eu achava que tinha acabado a minha vida. Eu achei pronto. Aqui está sendo o meu, aqui está sendo os meus últimos momentos. Eu preciso aproveitar, né? Preciso aproveitar. E segundo os médicos, tudo isso foi decorrente a trauma Dos traumas de emocionais. infância que eu fui carregando, aonde gerou o AVC, e depois do AVC eu tive o câncer, todo decorrente às dores emocionais que eu Exatamente. tinha. Gente, ele merece palminhas aí por ter se libertado da fibromialgia, hein? Aliás, não só a Uhum. fibromialgia, né? Toda a Para sua mim, na história, verdade, toda a foi sua, sua trajetória para de mim, na vida. verdade, eu considero como Cadê as uma palminhas, os vitória, coraçõezinhos porque aí no chat? na verdade, eu considero como uma vitória, porque para quem passou por um AVC, depois descobre um câncer, depois vem o diagnóstico de fibromialgia, entendeu? Então, assim, eu pensei assim, gente, eu tô morrendo, porque não pode, eu sentia dores, assim, 24 horas por dia, eu acordava com dor, eu dormia com dor, passava a tarde inteira com dor, eu trabalhava com dor, e na maioria das vezes o meu patrão, a minha patroa, o meu chefe, a minha gerente, eles não entendiam que aquilo ali não era frescura da minha parte, entendeu? Não era frescura, aquilo ali era uma Não, fibromialgia, né? sentimentos e outra, bloqueios emocionais, então algo ali que até do inconsciente, muitas vezes as pessoas sofrem e não sabem nem do que se trata. Por isso que eu digo que muitas coisas vêm lá da infância. Aí sofre como adulto, né, com a situação, porque não foi resolvido lá.
E como o nosso cérebro é atemporal, eu já expliquei isso outras vezes, para ele não tem passado ou futuro, é sempre no presente. Então, se você sentiu algo lá atrás e você não resolveu, se o teu inconsciente hoje associar com aquela situação, você vai sentir as mesmas dores daquela criança, embora seja adulto. Por isso, muitas vezes, os conflitos e a gente não entende, os vazios, angústias, essas coisas, né? Que era o que o Iraí sentia. E no fim da história ali, ele conseguiu uma fibromialgia, né? E quando eu encontrei ele, eu falei, a TRG resolve. Não foi? Falei, TRG resolve fibromialgia. Então, se é dores emocionais, a TRG resolve. E assim, e tinha algum comportamento ou emoção assim que você repetia, que você não conseguia mudar? Que eu não conseguia mudar? Tipo assim, você podia até tentar, mas não conseguia, não tinha forças para mudar isso. Sim, eu tenho uma história que eu não tenho problema em falar nada, mas eu guardava muito ódio no meu coração. Eu passei por um determinado momento na minha vida que eu tinha um relacionamento e esse relacionamento a pessoa, nós terminamos esse relacionamento, né? E, e foi bem na época onde eu tive o AVC. Foi um choque muito grande para mim, o término por telefone. E eu não aceitava. E eu descobri isso num dia, no outro dia eu tive um AVC, fiquei todo torto numa cama, meu olho veio parar aqui embaixo, a minha boca entortou. Então, assim, eu não Aquela raiva aceitava contida, né? Aquela raiva uma raiva contida, muito aquele grande, rancor. uma raiva muito grande. Foi aonde eu desejava a morte da pessoa todos os dias quando eu acordava de manhã. Eu estava crente que a pessoa ia morrer. Eu estava muito crente que a pessoa ia morrer. Ou seja, né? Estava tomando veneno e desejando que o outro morresse, né? Mais ou menos assim. Eu estava tomando meu próprio veneno, desejando a morte para ele. Aí o que acontece? Olha só que engraçado. Eu desejei tanto a morte dele que Claudete, eu acordava todos os dias de manhã, 9, 10 horas da manhã, porque eu não trabalho, porque eu estava afastado, né, por conta do AVC que eu tive. Eu, eu, eu acordava de manhã, eu puxei uma xícara de café até Você é um a exemplo de boca da xícara. superação. E hoje está livre desses Eu pesos, sentava dessas no dores. sofá e eu falava bem assim. Eu falava bem assim. Eu vou assistir o programa do jornal porque eu tenho certeza que fulano vai morrer hoje. Tenho certeza que fulano vai morrer. Eu Gente, chamava minha mãe e falava assim, mãe, fulano vai morrer hoje, eu tô vendo aqui que ele vai morrer. Eu tinha certeza, eu fiquei tão impactado com aquela situação, porque eu achava assim, eu falava assim, como a pessoa mas termina com você por telefone? o nosso orgulho não E aquilo, aceita, assim, né, às vezes Iraí? a pessoa fala bem, é um pouco de drama, talvez. Não, não é drama. É o que O acontece orgulho geralmente ferido. sempre com muitas pessoas, porém elas se fecham para elas mesmas, entendeu? É o orgulho Só que, como você ferido. falou, eu estava tomando do meu próprio veneno, desejando a morte dele, Mas é o orgulho entendeu? ferido, aquela dor do abandono, a dor da rejeição. Então entra tudo isso E porque sabe o que estava eu mal penso hoje curado. em dia? Olha o que escreveram para E você aí. sabe, Você é um exemplo de superação e hoje está livre desses pesos e destas dores. Aí, que legal. Eu? exatamente isso mesmo. Aí o que aconteceu? Quando você falou para mim bem assim, na terapia mesmo você falou várias vezes para mim que eu estava tomando o meu próprio veneno. Eu peguei, eu, eu fui, eu expus toda a situação para você que aconteceu comigo, né? Eu falei para você e, quando você falou bem assim, você está tomando do seu próprio veneno, desejando a morte para a pessoa, foi que eu pude entender, que eu coloquei na minha cabeça, que eu pensei assim, eu falei, será que de repente o câncer que eu, que eu descobri naquele momento, será que de repente isso não foi decorrente a tantos desejos de morte para aquela pessoa?
Deu uma interrogação na minha cabeça. Será que não foi por isso? E também isso foi uma das situações que fizeram Lá o seu com papel foi que fundamental. eu fosse Maravilha. buscar a terapia TRG para me descobrir, me livrar daquela dor que estava apunhalando meu peito. Eu penso assim, eu estou tão bem atualmente com a minha vida profissional, com a minha vida financeira, com o meu relacionamento atualmente. Eu estou tão bem, eu estou tão Liberto, satisfeito né? com essa situação. Eu preciso, assim, eu preciso dar um pontapé final com tudo isso que aconteceu. Só que eu ainda guardava rancor dentro do meu coração. Eu falava assim, como que eu vou fazer para esquecer isso? Como que eu vou fazer para É, esquecer? aí escreveram, Cláudio, Se seu fosse papel foi fundamental. E, gente, é assim, eu oriento exatamente. a pessoa que faz. É a pessoa que faz todo o trabalho. Eu apenas oriento vocês. Sidney, seja Uhum. bem-vindo. Pessoal que Porque está se você chegando, me sejam todos fizesse. bem-vindos. Mas que bom, né, Iraí? Liberto, né? Uhum. Liberto, acabou o sofrimento. Eu te agradeço, né, por você dividir isso, porque muitas pessoas se reconhecem nesses sinais. Então, elas percebem, né, que elas Exato. não estão sozinhas nisso, né? E o que mais te surpreendeu durante o processo da terapia? Durante o processo, o que mais me surpreendeu, É, porque assim, quando você faz a terapia com o PRG, você volta lá no seu passado. Volta lá quando você tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atualmente estou com 38 anos, né? E o que mais me surpreendeu foi assim, quando a pessoa fala, quando você, por exemplo, faz uma pergunta para mim assim, é, fala, fala para mim lá como foi a sua infância a partir de 5 a 10 anos. Eu pensava assim, não, na tá, verdade como que eu vou você lembrar não, de quando eu não tinha fala, 5 anos de né? idade? Na Uhum. verdade, não. É assim, porque essa terapia ela não é falada. Mas se a pessoa quer falar, ela fica à vontade para falar, tá, gente? Só para esclarecer aqui. Ela não é uma terapia falada. Na verdade, na hora ali do reprocessamento, a pessoa não. Eu peço, né? Você vai fazer, vai passar a sua história sem me falar. Daí, depois que você passou, me deu uma nota da sua história. Aí, se a pessoa quer, ela revela, e se não, não, tá, gente? Só para explicar aqui, porque às vezes tem coisas que você não quer falar, mas você vai reprocessar do mesmo jeito, tá? Então, o que surpreendeu você nesse sentido foi que você conseguiu puxar, né? Através de forma consciente, você conseguiu trazer as coisas lá do seu inconsciente que estavam guardadinho lá. Porque não é nem regressão e nem hipnose também, tá, pessoal? Ele está consciente o tempo inteiro. E daí ele puxava. Então foi isso que acabou te surpreendendo. É o fato de você, de forma consciente, trazer lá do seu inconsciente o que aconteceu lá do 0 aos 5 anos, por exemplo. É isso? É isso? Exatamente isso mesmo. Porque assim, eu lembrei de situações que aconteceu comigo na minha infância que eu tinha medo, uma sensação de medo, uma sensação de frio na barriga, eu ficava ansioso, tinha crise de ansiedade por eu lembrar de certas situações que aconteceu comigo na minha infância. Só que eu já não lembrava mais, assim. Na terapia, eu consegui viver o meu momento lá atrás, momentos que foram marcantes na minha vida, que eu tinha até, muitas das vezes, eu tinha medo de falar, porque se eu falasse, eu ia lembrar de uma situação que era desagradável para mim, há um tempo atrás. E aí você fala bem assim, não, você não precisa falar. Eu já penso assim, eu vou falar porque eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu preciso eu preciso expor aquilo que aconteceu comigo para eu conseguir entender. Porque até então, quando você começa a terapia, você fala bem assim, gente, mas eu não vou lembrar do que aconteceu comigo quando eu tinha 5 anos de idade. E, gente, pasmem vocês. Vocês lembram. O inconsciente Vocês lembra, o lembram. inconsciente registra tudo, gente.
O que a gente não lembra de forma consciente, o inconsciente lembra, está gravado e as cicatrizes ficam no corpo, no físico. Por isso muitas dores que às vezes não tem nenhum diagnóstico médico. E quando faz a terapia depois some as dores. Por quê? Porque E são eu lembro as das cicatrizes roupas que eu deixadas Eu pelo lembro dos inconsciente. calçados que eu estava usando, eu lembro de tudo. É uma coisa assim muito incrível, você fica assim, com a boca aberta, literalmente, porque assim, as lembranças vêm na tua cabeça, vem na tua cabeça, assim, por exemplo, assim, já aconteceu de eu estar conversando com você e eu começar a dar risada porque eu estava desacreditado, eu estava lembrando daquela situação. Realmente é incrível mesmo. Eu estou vendo aqui que comentaram que é incrível, gente, é demais. Legal, o Super pessoal que está lindo chegando, mesmo. sejam todos bem-vindos. E foi diferente do que você imaginava quando você ouviu falar de terapia? Para mim foi melhor do que eu imaginava ainda, entendeu? Melhor. Porque assim, você se liberta, você é a mesma coisa que a Indianara comentou ali, né? O seu papel é fundamental, realmente é fundamental mesmo, porque assim você mostra gatilhos para a gente melhorar situações que foram desagradáveis na vida da gente, né? Na verdade, eu Então, fico ali assim, cavocando, né? Eu fico ali cavando, aham, cavando, porque quando eu percebo que o teu inconsciente, o inconsciente do paciente está querendo esconder, querendo não sofrer de novo, eu acabo cavando ali até chegar, né? Porque ali é o momento do sofrimento para nunca mais. Porque a gente não está pra nunca mais. ressignificando, né? A gente está limpando, reprocessando. Tanto que depois que saem essas coisas ruins, começa a vir as coisas boas, as boas lembranças que estavam escondidas atrás das dores. Porque, olha só, se você tivesse me feito essa pergunta há um mês atrás, se você me fizesse uma pergunta para mim há um mês atrás, como que foi o seu processo de amadurecimento com tudo isso que aconteceu com vocês? Gente, eu sofri eu tinha um relacionamento, eu fui abandonado por esse relacionamento, eu trabalhava aqui em Foz, tinha o meu melhor emprego, tinha a minha melhor carreira, ganhava super bem aqui em Foz, saí de Foz, fui para uma outra cidade, onde não conhecia ninguém, não tinha amigo, não tinha parente, não tinha nada, absolutamente nada, entendeu? E esse processo para mim foi muito doloroso, entendeu? E se você tivesse me perguntado como foi esse processo para você há um mês atrás, antes de eu fazer terapia em TRG, se você me fizesse uma pergunta sobre o que eu passei, eu não tenho mais sentimento nenhum por a pessoa que eu estava naquela época atrás. Não tenho mais sentimento. Acabou, entendeu? Mas se você me fizesse uma pergunta, digamos, há um mês atrás sobre isso, eu iria chorar. Eu iria chorar porque eu ia lembrar assim, cara, eu abandonei tudo, uma vida, uma carreira, um Uma sensação de trabalho, revolta, família, né? Ingratidão. parentes, irmãos, amigos, tudo para viver um relacionamento onde o fruto desse relacionamento me rendeu um abandono, Na verdade, hoje entendeu? você limpou tudo, né? Você não, porque a pessoa E se não você fosse esquece. Às perguntar, vezes acontece de esquecer, mas geralmente a acontece, pessoa ela não esquece o que aconteceu, só que não dói mais, né? Elimina a dor. Então leva como uma experiência, né? Um amadurecimento e, e segue a vida, segue o próximo passo, não fica preso ali naquele passado, né? Porque isso aí nada mais é do que ficar preso no passado. Às vezes a pessoa deixa de viver o presente, o agora, perde ótimas oportunidades, porque às vezes está presa lá no passado. E agora, livre, pronto para agora voar livre, para o futuro, né? Viver o presente exatamente. e voar para o futuro. É... Eu vou fazer aqui, tem mais uma pergunta. O que mudou primeiro depois da terapia? Os pensamentos, emoções, Os meus, os atitudes meus, ou dores físicas? Assim, o que foi que mudou? os meus pensamentos mudam muito.
Mudei muito a minha forma de pensar. Você muda, involuntariamente acaba mudando a sua forma de pensar, entendeu? Hoje em dia eu já penso, o que mudou minha forma de pensar? Hoje em dia eu já sou mais focado nos meus. Eu tenho as minhas metas para minha vida, entendeu? Eu tenho as minhas metas. Eu já tenho uma formação, entendeu? Eu quero mais formação, mais formações ainda na minha vida. Eu quero expandir o meu currículo, deixar longo o meu currículo, entendeu? E a minha forma de pensar é que agora eu estou focado. Há um mês atrás eu já não conseguia focar nisso. Hoje em dia eu já sou focado. Hoje em dia eu já fui lá, já me matriculei numa nova faculdade, já fui lá. Eu tinha um pavor de academia. Eu já fui lá, me matriculei na academia, já fiz avaliação física, já comecei. Fui lá, me matriculei na faculdade que eu quero fazer. Eu adoro lidar com o público, entendeu? Então, Ou assim, já estou seja, fazendo. a procrastinação ficou para trás. Aham. O que passou do passado já foi, entendeu? É aquilo que eu falo para você, eu não posso ficar postergando, empurrando com a barriga uma situação que já passou. Passou, está Exatamente. lá no fundo, vou esquecer. Eu não posso ficar remoendo uma situação que está lá no meu passado. Então, eu preciso focar no meu futuro, eu preciso focar no meu presente para o meu futuro ser brilhante, entendeu? Eu faço faculdade hoje em dia porque eu quero ganhar muito dinheiro futuramente, entendeu? Eu quero fazer um curso que eu quero agregar na minha faculdade para me ter um salário maravilhoso futuramente também, entendeu? Tá Eu certo. faço faculdade hoje em dia porque eu quero ter um corpo desejado, entendeu? Eu quero me olhar e me ver bonito. Eu quero Quer me levar os ver projetos até o final, né, Iraí? Terminar cada projeto que você começar. exatamente, levar os meus projetos até o final. O que eu nunca entendi, entendeu, Claudete? Eu federando tabu na minha vida, porque assim, eu me olhava no espelho com as quimioterapias, eu fiz 70 sessões de quimioterapia, 70. O meu corpo inchou, meu corpo desinchou, depois inchou novamente, depois desinchou. Então, sempre foi esse processo de transtorno na minha vida, entendeu? O meu corpo, ele deu uma mudada muito brusca, né, para mim. Hoje em dia eu me olhava no espelho, antigamente eu olhava no espelho e falava, cara, aonde foi parar aquele cara que trabalhava com modelo, que trabalhava com moda, aonde, entendeu? Eu tinha preguiça de tudo, não quero, não vou fazer isso porque eu tenho que fazer isso. Eu não vou fazer aquilo porque para mim fazer aquilo eu tenho que focar em certas coisas. Entendeu? Então isso me desanimava, eu não queria fazer, eu largava tudo pela metade, não ia mais para frente. Academia, por exemplo, academia para mim eu sempre queria fazer. Por que eu me fui lá, fazia uma semana, um mês parava? Porque eu pensava bem assim, eu quero ter um corpo legal em uma semana, um dia, uma semana. Só que eu colocava na minha cabeça assim, mas para mim ter esse corpo que eu desejo, não é um dia, não é uma semana, não é um mês, são anos, entendeu? E era onde eu me desanimava. Aí parava tudo que eu tinha preparado para mim mesmo, para minha saúde, eu parava porque eu não conseguia dar uma continuidade naquilo que eu tinha planejado tanto. Entendeu? Eu me sabotava no meio do caminho. Exatamente. E a sua avaliação ali que eu fiz, a avaliação SAFE, do antes e depois, mostrou tudo isso. A questão da vitalidade, a sonolência, a saúde emocional e funcional estava comprometida também. Então, são vários fatores ali que te levavam à procrastinação, entende? Então, são várias coisas ali. E tudo isso você resolveu. Tanto que eu tive em métrica o seu resultado. Por isso que eu faço questão disso, porque daí eu tenho em métrica o resultado dos pacientes. E do que você está falando faz todo o sentido do que eu apresentei para eles. E para eles não achar que eu fiquei conversando com vocês sobre isso, é só eles irem lá no dia 13, que eu li a sua vida lá no dia 13 com relação à sua mente antes da terapia. Porque na terapia eu não consigo ver o seu nível de sonolência, eu não consigo ver a sua vitalidade, as suas limitações físicas, por exemplo, em métrica, essas coisas.
insatisfação com a vida. Então, várias coisas. Isso eu não consigo ver em métrica, somente na avaliação. E por isso que eu peço para fazer, né, a avaliação safe, deixo lá de ladinho, faço a terapia no final assim, agora faça a reavaliação que eu vou analisar se deu certo com você ou não a terapia. Porque isso é importante para mim também, né, a questão de resultados. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho certeza já que deu certo. Mas eu precisava em métrica. E o que você está relatando para eles, eu relatei sobre você naquele dia que você não conseguiu entrar. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos, tá? Claudete, o que eu queria falar para as pessoas, assim, na verdade, eu vou falar várias vezes que a terapia, quem tiver a oportunidade de fazer, faça, que realmente é bom mesmo. Eu fui uma pessoa que eu criticava muito pessoas que iam para academia, um exemplo, né? Eu era uma pessoa que criticava muitas pessoas que iam para academia 5 horas, 6 horas da manhã, entendeu? Eu criticava, eu falava, gente, aproveita o seu tempo de sono para você descansar. Eu criticava. E hoje em dia, eu estou sendo aquela pessoa que eu mais critiquei. Entendeu? Porque hoje em dia, eu não vou para academia às 7 horas da noite depois do meu trabalho. Eu vou para academia, eu acordo 5h15 da manhã, 5h20 da manhã. Gente, coraçõezinhos e palminhas para ele aí. Palmas aí no chat, gente. Coração. Entendeu? Para você ter ideia como a terapia foi boa na minha vida, entendeu? Porque antes da terapia, ele dormia até às 11 horas. Eu vou dedar ele aqui. Dormia até umas 11 horas antes da terapia. Sim, porque assim, eu falo, gente, que incrível. E eu acordo com uma disponibilidade para ir para a academia às 6 horas da manhã. Eu acordo, eu tomo banho, me arrumo, coloco a minha melhor roupinha para ir. Gente, isso mostra quando o emocional se reorganiza. Daí a vida começa a fluir naturalmente. Né? Sem radicalismo. Você se torna uma pessoa disciplinada. A sua mente começa a te cobrar naturalmente. E você não vê mais como aquele esforço, né? Aquele sacrifício que antes você via, que inclusive você criticava as pessoas. Mas hoje não, você vê, nossa, eu estou cuidando da minha saúde. Por que não? Né? Então é lindo demais, muito lindo. Olha, a TRG é fantástica, eu sou suspeito para falar, por isso que eu estou trazendo meus pacientes para falar por mim, porque é muito gratificante. E se você pudesse falar com alguém que está vivendo o que você vivia antes, e tipo assim, tá em dúvida no investimento, será que eu devo mais uma vez tentar me libertar dessas coisas que eu estou sofrendo, né? Será que vale o investimento? O que você diria para essas pessoas? Vale todo investimento. As pessoas precisam focar primeiramente que aquele investimento é algo que vai ser produtivo para a sua vida. Todo o investimento é para você melhorar a sua cabeça, o seu corpo, sua mente, seu espírito, seu estado emocional, entendeu? A terapia, ela vai ter sim um valor agregado para você. É um valor, vai ser um valorzinho assim simples, né? Um valor simbólico, vai ser um valorzinho agregado para você. Mas nada que uma conversação com a terapeuta não vai ajudar você, entendeu? Reprocessamento, Iraí. É o reprocessamento. É muito válido isso daí. Mas eu entendi o que você quis dizer. Para que senão as pessoas não vão entender. Por isso que eu estou falando para você, né? O reprocessamento generativo. A TRG é terapia de reprocessamento generativo. Então, pode ser falada ou não. Ela é mais não falada do que falada, mas se a pessoa se sente, eu deixo à vontade também se a pessoa quer falar, né? Mas então... é bom você falar. Eu recomendo que a pessoa realmente fala mesmo na terapia, porque você vai estar se libertando daquela situação, você está jogando para fora tudo aquilo que te fez mal, tudo aquilo que te afobou por anos, entendeu?
você vai estar se libertando de uma situação. Então, vamos começar a fazer essa libertação através da fala também, entendeu? Se libertar dessa situação que te prendeu, se libertar daquela situação que te fez mal, se libertar de tudo aquilo que só complica a tua vida, entendeu? Por que eu quis falar, ô Claudete, isso para você, para as pessoas que estão aqui assistindo? Porque, assim, gente, para as pessoas que estiverem assistindo aqui a live agora nesse momento, manda mensagem para mim. Manda mensagem para mim, não precisa ter vergonha. Me chama, fala para mim, eu vou dar o meu testemunho para a pessoa, eu vou explicar como realmente funciona, entendeu? Eu vou falar todas as vantagens que foram para mim, eu vou falar o que melhorou na minha vida, o que agregou a mais na minha vida, entendeu? Então, assim, se a pessoa está curiosa em relação à terapia TRG, manda mensagem para mim, eu vou falar, tudo aquilo que eu falei aqui, eu vou falar. Às vezes aqui com você, a gente não lembra de tudo que aconteceu com a gente, mas às vezes a pessoa me chamando no privado, eu vou lembrar de situações que aconteceram comigo, eu vou poder explicar um pouquinho melhor aquilo que aconteceu, como foi a minha experiência com a terapia, entendeu? E só vai ser coisas boas para a vida de vocês, entendeu? Você paga um valor, mas o valor não é um valor que vai ser tudo Mas em é prol bem de mais barato você. que o Manjaro, viu, Iraí? Eu andei pesquisando sobre o Exatamente. Manjaro Está e ele mais faz um barato que efeito muito uma melhor. com Mas, certeza. gente, ô Iraê, já que você puxou esse gancho de valor, eu pergunto, sabe? Qual é o valor para você se libertar de medos, vazios, angústia, ansiedade, insônia e tantas outras transtornos emocionais que não permitem você emagrecer, inclusive, né? Porque o manjaro muitos usam para emagrecer. Só que ele só ele não vai servir. Vai ter que partir vai ter que partir para outro processo. Mudar o estilo de vida é fundamental, não tem para onde correr. Você pode até tomar o medicamento, mas é por um tempo, você não pode tomar ele a vida inteira, né? E sem contar os efeitos colaterais. Como eu falo, gente, eu particularmente não usaria. E também não incentivo ninguém a fazer isso. Mas eu não sou contra quem usa. Ao contrário, se você está usando, se você já usou e engordou de volta, venha fazer a terapia. Porque o remédio, que sejam essas canetas emagrecedoras, elas não resolvem os traumas emocionais que precisa resolver. E a TRG resolve. Aí eu pergunto, qual é o valor de você se libertar de tudo isso? Emagrecer. Inclusive, você está emagrecendo 1 quilo, acho que você nem precisava emagrecer, mas até 1 quilo você emagreceu, eu nem falei sobre isso, porque... Né, mas até 1 quilo você emagreceu sem fazer academia, sem fazer nada, né? Mas não era o que estava no seu propósito no momento, né? Mas, inclusive, te ajudou nisso. Então, para as pessoas que querem emagrecer... É que eu me soltei de tudo Então, aquilo que estava me fazendo ruim, daí eu emagreci por isso. exatamente, porque o que engorda muitas vezes as pessoas? É as crises de ansiedade, os medos, insegurança. Então, a fuga, né, a compulsão alimentar, porque a fuga se torna comida. Então, e assim, você com a TRG, você elimina todos esses traumas. E a maioria vem de lá de trás de criança. E ali você se liberta em todas as áreas, né? Isso liberta a gente em todas as áreas da nossa vida. Que às vezes tem insegurança para falar em público, né? Tantas coisas. Meu forte é nesse sentido. Eu estou falando de emagrecimento, de autoestima, amor próprio, qualidade de vida, essas coisas. Eu trabalho para esse lado, né? Porque eu sou especialista em medicina do estilo de vida Z5, que foi o que eu passei para vocês sobre a avaliação SAFE. Por isso que eu uso essa ferramenta, que para mim eu acho ela poderosíssima para isso. Antes e depois a TRG. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Mas eu pergunto, eu não vendo sessões de terapia. Eu vendo libertação. Libertação de todas as dores e traumas emocionais. É isso que eu vendo, libertação. Então, não é simplesmente sessões de terapia. E com relação a isso,
o Iraí, o Iraí fez 6 sessões, gente. Então, mas equivale a umas 10, né? É bom a gente falar isso também. Porque uma sessão de terapia TRG equivale, às vezes, a 1 a 3 anos da terapia convencional. Porque eu sou terapeuta comportamental também. Por isso eu estou falando isso. E não estou falando mal de ninguém, não quero, né? Nada disso. Mas é pela forma que ela resolve, é simples e rápida. Então, a gente fez 6 sessões, mas equivale a umas 10, porque quando ele tinha mais tempo, eu ficava mais tempo com ele. Às vezes, a gente fazia 2 sessões, 2 horas, por exemplo, então seria 2 sessões em uma, mas nós tivemos 6 encontros, né? Então, tudo é de acordo com o tempo da pessoa. Se ela não tem muito tempo, hoje tem 2 horas de horário, tá bom, então vamos fazer 2 sessões num encontro só. E tudo isso resolve, ou seja, foram 6 encontros e essa transformação toda do Iraí. Tá? Então, é isso, porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou a vida inteira ali, não é verdade? Quantos anos a pessoa fala? 3 anos, 5 anos de terapia. Eu trabalhei isso também, a ressignificação. E a diferença da ressignificação para o reprocessamento é que o reprocessamento não tem recaída. Resolver os traumas, eles nunca mais voltam. E se a pessoa vai voltar, que está sentindo um vazio, ansiedade, qualquer coisa, vai ser outro trauma que ela não resolveu na época do reprocessamento, que talvez passou, escapou, talvez. Ou um novo trauma, né, que ela adquiriu ali no decorrer. Mas o que você reprocessar, o que passar ali do inconsciente para o consciente, que você reprocessa, nunca mais volta. Você vê a naturalidade do Iraí para falar, né, sobre a vida dele. Porque eu nem pedi para ele explanar sobre a vida dele. Tipo, eu fui mais, assim, reta, objetiva com ele, até para não expor ele, sabe? E eu, assim, eu até fico, assim, imensamente, sabe, agradecida, grata pelo seu compartilhar com tanta honestidade, sabe? Assim, né, a tua simplicidade de vir aqui compartilhar um pouco da sua história, né? Eu poderia até não falar abertamente sobre os meus problemas que eu tive, entendeu? Eu poderia muito bem guardar para mim o que aconteceu comigo, guardar o quanto atualmente eu estou feliz após a terapia TRG. Eu decidi falar abertamente com as pessoas que estão aqui, porque as pessoas precisam entender que realmente, se eu passei por tudo isso, e consegui atualmente estar uma pessoa mais leve, uma pessoa mais tranquila, me sentindo uma pessoa liberta de tudo aquilo que aconteceu comigo, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas têm um probleminha um pouco menor que o meu que eu tive, entendeu? Mas, às vezes elas têm medo de repente não dar certo para elas. Mas para mim, se deu certo com todos esses problemas, por que para elas não vão dar certo? Eu expus o meu problema aqui para as pessoas que estão assistindo, porque elas precisam entender. Gente, tem pessoas que têm problemas maiores que o meu, entendeu? Eu não estou aqui me julgando uma pessoa, nossa, sofredora, tudo mais. Eu sei que tem pessoas que passam por situações mais difíceis que a minha também. Mas, às vezes, a pessoa que está assistindo a live aqui, ela tem receio de procurar uma ajuda por uma situação que aconteceu lá na infância dela, na adolescência dela, entendeu? As pessoas que estão assistindo a live aqui, dá para ver que são pessoas que já são próximas dos 30. Eu já tenho quase 40 anos de idade, gente. Eu tenho um tempo de vida que eu passei que foi desagradável para mim, entendeu? E eu só estava sofrendo. Imagina, eu passei, Claudete, 40 anos, praticamente quase 40, né? Aproximadamente 40 anos da minha vida, quase, sofrendo com situações que eu consegui solucionar em 6 sessões. Entendeu? Você está entendendo como que é? Eu gosto de frisar essa situação porque, assim, poxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não busquei essa melhoria antes, entendeu? Se eu tivesse buscado essa melhoria quando eu tinha lá o meu primeiro emprego, eu não teria sofrido tanto, entendeu? O meu primeiro emprego eu trabalhei numa loja de celulares, entendeu?
E era um pouco tudo de carrasco, entendeu? Então, até que eu abandonei tudo, saí do meu trabalho, fui lá, já fiz uma entrevista numa outra loja, passei para trabalhar numa outra loja, e do nada, não dei satisfação para a loja de celular, fui lá e trabalhei na loja de roupa, aonde eu adquiri experiência na minha vida. Eu trabalhei em boutique, em loja de roupa, lojas com capital maior, entendeu? Mas assim, Pessoal que está todos os chegando, meus sejam empregos eu todos sofria. bem-vindos. Todos Mas os meus é, empregos eu sofria, chorava, entendeu? Então, assim, eu faço essa pergunta para mim hoje em dia. Se eu tivesse buscado uma terapia lá atrás, quando eu comecei essa fase de, tipo, de angústia, de ansiedade, de choro, talvez se eu tivesse buscado antes, eu teria evitado um AVC, eu teria evitado um câncer, eu teria evitado uma fibromialgia, eu teria evitado tantas dores na minha vida, entendeu? Que olha só, eu consegui solucionar todos esses problemas, que foram quase de 40 anos, em 6 sessões. Entendeu? E isso me deixa muito aliviado, eu fico feliz. Isso me motiva, como eu falei para vocês. Isso me motiva a acordar todos os dias de manhã, 5h15 da manhã, tomar um banho, trocar de roupa, ir lá fazer um café, tomar um cafezinho, pegar a chave de casa, abrir o portão e ir para a academia. Entendeu? Então, tem pessoas vão atrás, procuram uma especialista que sabe sobre isso. Se vocês quiserem me chamar no meu privado, me chamem. Vou falar para vocês quanto foi bom para mim. Vou falar para vocês. Eu não tenho problema em falar abertamente aquilo que aconteceu comigo. Eu gosto de falar o eu que aconteceu percebi. comigo para as pessoas ter uma condição de vida melhor, entendeu? A minha vida, ela melhorou tanto, vocês não têm noção. Eu sou Pessoal, mais sejam todos alegre, bem-vindos eu que sou está mais chegando. feliz, eu me animo em tudo, entendeu? Eu era uma pessoa assim, que eu estava transparecendo felicidade, mas por dentro eu estava preocupado, passando turbilhões de coisas na minha cabeça, que Por hoje em dia eu fora feliz consigo, e por dentro sangrando, né? por dentro sangrando e por fora dando risada. E isso é importante você falar, Iraí, porque ajuda outras pessoas a perceber que também não estão sozinhas. Que elas, assim como elas têm dores, você teve dores, né? Não é só ela que tem dores. Muitas pessoas têm, todos nós, né? Precisamos se libertar de dores. Então é muito, muito importante isso. Muito, muito legal. Olha, muito feliz, tá? E muito grata por todo o seu compartilhamento. Como eu te falei, eu ia ser um pouco mais assim, como que eu vou falar? Não ia ser assim tão aprofundada, ia ser mais rasa, digamos, né? Para você, para não expor você. Mas eu te agradeço muito por você estar aberto e, né, e se dispôs aí o seu tempo para ajudar mais pessoas a serem transformadas. Tá? Muito obrigada, eu te agradeço muito. Quer deixar o seu arroba para o pessoal, quer te seguir, para eles te acharem, como eles acham você, o seu arroba aí do Instagram. Então, o meu arroba é Iraí Assis, IRAI Assis. Me procurem, me sigam, que eu passo todas as informações para vocês, entendeu? Eu passo quais foram os pontos positivos da terapia. Eu tenho uma história de vida muito legal, eu gosto de compartilhar a minha história de vida, porque com tudo isso eu gosto de ver a mudança nas pessoas também, entendeu? Então, para mim vai ser um prazer se vocês vierem falar comigo, fazer perguntas. Eu gosto, eu sou muito comunicativo com as pessoas também, entendeu? Então, assim, eu hoje em dia eu me emociono falando disso, mas eu não me emociono com tristeza no coração. Eu me emociono em saber que eu passei por tudo isso e hoje em dia eu estou bem, eu estou curado, eu estou melhor,
eu tô com melhor no meu coração, eu tô melhor em tudo, em todos os aspectos de vida eu tô super bem, entendeu? Eu não posso reclamar de nada. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho amigos meus maravilhosos que também estão aqui, eu tenho uma mãe maravilhosa, eu tenho uma terapeuta maravilhosa, entendeu? Então, eu choro de Você felicidade, é uma entendeu? pessoa Isso é maravilhosa. bom. Eu tenho um emprego maravilhoso, entendeu? Vamos agradecer tudo aquilo que aconteceu. Hoje em dia eu agradeço. Hoje em dia eu agradeço. Sabe por que eu falo que eu agradeço? Eu falo demais. Por que eu falo que eu agradeço? Isso vai valer para todas as pessoas que estão assistindo essa live, entendeu? Eu precisava passar por tudo aquilo que eu passei lá no começo. Quando eu descobri o câncer que eu tive, Claudete, o médico falou bem para mim assim: Iraí, você precisa correr contra o tempo, porque você só tem um mês, 30 dias para tentar fazer todos os seus exames. A gente precisa correr contra o tempo, porque você só tem um mês de chance de vida para fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Se for, se demorar mais, você corre risco de vir a óbito. Eu estava com 34 anos de idade quando eu escutei Forte, isso do médico. Então, muito para mim foi forte. assustador, entendeu? Ouvir isso. Entendeu? E aí eu pensei assim, meu Deus, eu não vou conseguir 30 dias assim, corrido com a cirurgia, com o exame, cirurgia. Foi bem na época do Covid, naquele tumulto grande de Covid, todo mundo usando máscara, eu sem poder sair de casa, tendo que sair de casa para poder fazer isso, entendeu? Então, assim, hoje em dia eu penso, eu criticava muito no antigo relacionamento, mas eu descobri na terapia que eu precisava ter passado por aquela situação, porque se eu não tivesse passado por aquela situação, gente, eu não tinha descoberto o câncer que eu tive, entendeu? Porque eu precisei passar por tudo isso para me conseguir descobrir a tempo que eu tinha um câncer dentro de mim, no meu organismo, entendeu? Eu ficava com metástase, era um câncer maligno com metástase, que eu só tinha um mês de vida, entendeu? Gente, para quem tinha um mês de vida, olha a pessoa que está aqui falando, contando todos os problemas, entendeu? Então, assim, eu falo, às vezes certas coisas acontecem na vida da gente lá atrás, para lá no futuro a gente melhorar E contar a melhor a sua vida da história gente. de superação para outras pessoas. Uhum. Incentivar as outras E pessoas contar a futuramente não também. desistir. Eu, Pessoal se que eu está puder dar chegando, sejam todos testemunho em bem-vindos. igreja, em palestras, eu vou atrás, eu vou falo, assim, a gente precisa expor um pouquinho daquilo que aconteceu com a gente para as pessoas que estão aí na live, que elas precisam entender que, às vezes, o problema dela não é um problema assim tão grave, entendeu? Que ela consegue solucionar. Se você acha que o seu problema é grave, de repente vai buscar de repente uma pessoa que você consegue solucionar os problemas, entendeu? Está travando de novo um pouquinho, Iraí. Está travando de novo um pouquinho. O que a TRG fez com esse menino, gente? Que é isso? Eu até ouvi palestras. Olha aí, quanta transformação de vida. Quantas pessoas você vai incentivar? Estava tudo escondido ali numa caixinha de dores emocionais. Qual é o valor disso, gente? Qual é o valor disso? É isso que eu falo. Eu não vendo sessões de terapia TRG. Eu vendo libertação de dores e traumas emocionais. E MEV, estilo de vida. Que é o que vai te dar longevidade. Legal, parabéns. Olha, bastante mensagem do pessoal. Eu não fui lendo muito para não te cortar ali que você estava falando. Mas, Iraí, parabéns pela sua trajetória. Mais uma vez, muita gratidão
tá? Por você ter compartilhado aqui com a gente a sua experiência dentro da terapia TRG. Gente, e se fez sentido para você, me chama no direct, né, para a gente conversar, se é o teu tempo, né, se é o caminho certo, o seu momento também para ter essa transformação. Curta, compartilha com os amigos, me siga aqui no @Claudete Manin, me siga também no YouTube, que eu estou sempre postando conteúdos. E aí, gratidão. A todos que estiveram aqui conosco, muita gratidão. Deus abençoe cada um de vocês. E amanhã tem live de novo, às 19h07. Algum recado final, Iraí? Tem algum recado final? O recado que eu dou para as pessoas é que busquem uma qualidade de vida melhor, entendeu? O preço que eu paguei com essas terapias foi a minha qualidade de vida 100% melhor, entendeu? Se para mim, que passou por todos esses problemas, estou com uma qualidade de vida bem melhor agora, a sua também vai ser, não vai ser diferente, entendeu? Então, é uma qualidade de vida, hoje em dia, para a gente que vive num mundo cheio de turbilhões de sensações, entendeu? Então, assim, uma qualidade de vida é muito válido para a gente, entendeu? Então, procure uma qualidade de vida melhor para vocês. Ter movimento, alimentação saudável, hidratação, movimento, né? 1% todo dia, é o que eu sempre falo para as pessoas. 1% todo dia. E você, em 30 dias, você já vai ver a transformação. Beleza, pessoal? E paz, Deus abençoe. Recado dado, Iraí? Recado dado? Beijo, recado dado para vocês. Deus abençoe. Um beijão Deus a todos. abençoe. Tudo de melhor na sua vida, sua família. Deus abençoe todos vocês, galera. E até amanhã, às 19h07. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo.